Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Gênesis 15, 1 a 6. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ainda em pé oremos. Deus de amor, Deus de misericórdia, nós somos a tua igreja, o teu povo, ovelhas de tua mão. Estamos reunidos na certeza de que o Senhor tem algo preparado para cada um de nós. Uma herança eterna. Além da experiência, da certeza e da convicção de que vamos morar no céu um dia, nós temos a certeza da tua constante presença e da provisão que vem do céu sobre a nossa vida. Muitos que aqui nos encontramos, trazemos temores, preocupações, anseios, necessidades. Mas nós cremos, Senhor, que nós vamos sair desse lugar saciados, satisfeitos, completos, porque a tua presença, a tua misericórdia e o teu poder preenche todos os vazios. Por isso nós oramos, entregando esse tempo na frente da tua palavra, nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar, mantenha a sua Bíblia aberta, porque queremos transitar um pouco na palavra com você nessa noite. Só falar de Abraão já é falar de um milagre, da promessa, de como Deus gera em nossa caminhada, nossa experiência de fé, promessas. Por que falar de Abraão é um milagre, amado irmão, amada irmã? Porque nós estamos falando de um cidadão que viveu cerca de 4.000 anos atrás. Ali no chamado Fértil Crescente, no vale ali do Tigre, do Eufrates, do que hoje parte do Oriente Médio. Quantas pessoas você conhece o nome que viveu nessa região há 4.000 anos atrás? Conhece, ouviu falar de Terá, de Ló, de Sara, mulher de Abraão, né? Mas era um dos lugares mais habitados. O Vale do Nilo ao sul e o Vale do Tigre e do Eufrates ao norte. Era o chamado Fértil Crescente, essa região. Quando falamos de Abraão, muitas vezes nós raciocinamos e pensamos em termos assim, do chamado de Deus, e é necessário ler o capítulo 12. Me acompanhe, pelo menos até o verso 2, os 2 primeiros versos. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Essa promessa, ela não está baseada, por exemplo, nos termos das expectativas que hoje muitos de nós temos dentro de uma sociedade materialista, capitalista, porque se você abrir no capítulo 13,
você vai ver no capítulo 13, verso 2, diz assim: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Gado, prata e ouro. Certamente, quando Deus diz a ele: vai para uma terra que te mostrarei, e você vai ser uma bênção, e você vai herdar uma bênção, Abraão não é mobilizado por enriquecer. Abraão não é mobilizado por bens materiais, que são coisas que mexem conosco. Especialmente quando você tem carências financeiras, isso mexe conosco. Abraão é mobilizado por algo que também deve mobilizar a igreja e deve mobilizar cada um de nós. Ele é mobilizado com a expectativa de gerar filhos. Ele não sai da terra de Canaã, ou melhor, da terra dele, lá do Tigre, do Vale do Eufrates. Ele não sai porque ia ter mais gado, porque ia ganhar uma fazenda. Ele sai porque Deus diz para ele que ia gerar filhos. Você e eu, a igreja do Senhor, é levantada para gerar filhos e filhas, gerados pelo poder do Espírito na nossa vida. Mais do que filhos naturais, Deus quer nos fazer gerar sobrenaturalmente filhos espirituais. Ou seja, ocupar uma terra, que é a terra brasileira, com pessoas que carreguem consigo as promessas de Deus, a fé no Criador e a experiência de ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ou seja, uma nova cidadania. Experimentar a experiência de ser cidadão do reino dos céus e estar conectado diretamente com o Criador. Isso mobilizou Abraão. A mulher dele era estéril, ele era idoso. Era tudo praticamente impossível, do ponto de vista humano, que ele pudesse herdar tal promessa. Mas o texto que eu li, e aí a gente volta ao capítulo 15, diz assim: depois destas coisas. Antes de considerar o que Deus fala com Abraão no capítulo 15, é importante que você me acompanhe e veja que a caminhada de Abraão, que se torna o pai da fé, vai ser um dos personagens mais citados no Novo Testamento como o pai da fé. E a gente vai fazer uma visita ao capítulo 4 de Romanos, quando Paulo descreve um pouco do porquê Abraão se tornou o pai da fé. É necessário ver como é que ele toma posse da promessa. Como é que ele se torna essa pessoa que hoje nós refletimos e temos como inspiração. Como é que um cidadão sai do horizonte incógnito da história de 4.000 anos atrás para ocupar um papel de protagonista? A primeira coisa é que não existe tomada de posse das promessas de Deus sem um amadurecimento, que nós, como cristãos, chamamos de discipulado. Os 3 anos de Jesus com os discípulos é um processo de amadurecimento, é um processo de aprendizado. Ora, a gente não coloca na mão de crianças coisas preciosas, coisas valiosas, porque elas podem quebrar, elas podem perder, elas podem destruir. E muitos de nós estamos perdendo de tocar em coisas celestiais, sobrenaturais, por causa da nossa imaturidade espiritual. Não espere que você, que ainda está tateando, que ainda não se despertou para crescer mais na presença de Deus, de viver mais no Espírito, que você vai tocar nas coisas preciosas, porque quando Deus olha, Ele vai conceder a você na medida daquilo que você pode tirar proveito e usar, e não ser, de certa maneira, tomado de uma arrogância espiritual, dizer, não, eu sou muito bom. O processo de Deus na nossa vida cresce na medida do nosso interesse em crescer na presença de Deus. Cresce na medida de nossa aplicação no processo discipulado.
Darei a vocês exemplo do próprio ministério de Jesus. Estão lembrados de Pedro? Pedro é sempre a figura modelada, né, quando se fala de discípulos de Jesus. Um protagonista constante, até pelo temperamento dele. Quando Jesus perguntou para os discípulos assim: que dizem os homens que sou? Aí eles começaram a especular. Parece para nós assim estranho, né? Porque Jesus já tinha feito curas. Jesus já tinha ministrado palavras poderosas. João Batista já tinha se levantado e dito: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas ainda assim, quando Jesus pergunta para eles, não era claro. Percebam o processo de desabrochar das nossas acuidades, percepções espirituais, na própria caminhada dos discípulos. Eles dizem: o profeta. Aí o outro: Elias, tu é como Elias. Estão dizendo que você é como Elias. Aí Jesus faz a pergunta definitiva: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Houve assim um silêncio. Todo mundo com medo de errar. E Pedro, sempre Pedro, ergueu o peito. E o Espírito Santo visita ele. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz para ele assim: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne, nem foi o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Diga para o seu irmão assim: as coisas espirituais vêm do céu. Não vêm da carne, não vêm do sangue, vêm do céu. E são elas que geram nova vida. E são elas que geram discípulos. E elas que geram maturidade na nossa vida. Pedro deve ter ficado vibrando, né? Mas olha só como pode ser precária os nossos, diríamos assim, insights, né? Percepções espirituais, especialmente se nós ainda não conseguimos, no nosso processo de maturidade, manter uma continuidade disso. Não passou uma hora, irmãos. A gente pode mensurar, na história bíblica não passou uma hora. Jesus continuou ministrando e disse para eles o quê? Disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja preso, morto e ressuscite ao terceiro dia. O mesmo homem que revelou pelo Espírito Santo quem era, chamado Pedro, chega perto de Jesus e começa a dissuadir Jesus. Senhor, não fala disso de prisão, não. Você estava certo que Jesus tinha que ser rei, ele ia ser o primeiro-ministro. Olha, nós misturando as coisas espirituais com as coisas terreais. Jesus, que tinha dito para ele: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, vira para ele e diz: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Já percebeu que eu e você estamos numa caminhada de maturidade? E essa caminhada é que gera em nós e permite que no nosso processo de crescimento, que pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, o empenho, o interesse de conhecer mais das coisas espirituais, das coisas de Deus, é seu. Deus não é como o diabo não pede licença. Deus bate na porta. Bate na porta. Se alguém ouve a sua voz e abrir a porta, ele entra, janta contigo, te faz companhia e anda contigo. Mas ele não te violenta. Ele quer ser amado, ele quer ser desejado. Abraão vai enfrentar um processo de crescimento. E nesse processo entram etapas, e eu quero que você me acompanhe do 12 ao 15. Algumas dessas etapas, após 15, vai haver outras tantas. Mas essas são emblemáticas. A primeira coisa, Abraão recebe a promessa, Abraão obedece, porque você não ganha a promessa de Deus sem obediência. A obediência é um fundamento, princípio cristão para alcançar a maturidade e para tocar nas coisas celestiais. Sem obediência, você não herda coisa alguma. Tem que ser submisso, tem que ser obediente à palavra. Então, ele obedece,
Diz o texto, partiu, verso 4 do capítulo 12, partiu, pois, Abraão, como ordenara o Senhor, Ló foi com ele, tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Esse texto me inspira, sabe, pastor Hélio, pastor Guto? Porque eu estou com mais chance que Abraão. Ele começou com 75, eu estou com 70, ainda falta muita coisa. Idade pesa quando a graça do Espírito não habita em nós. Mas quando a graça do Espírito... Moisés começou o seu ministério de levar o povo à terra prometida com 80 anos. Então, você que está com 30, 40, você tem potencialidade, humanamente falando e espiritualmente falando, maior que Moisés e que Abraão. Você tinha consciência disso? Está claro isso para você? O que Deus quer fazer com você pode superar o que fez com Abraão e com Moisés. Há uma potencialidade em você que é jovem para experimentar as coisas sobrenaturais de Deus. Ele saiu dali, no mesmo capítulo 12, verso 10. Investido de um chamado, coberto da graça. Havia fome naquela terra, desceu Abraão então ao Egito. Ele sai de uma terra farta, uma terra que produzia tudo que é tipo de produto agrícola e que tinha campinas para o gado, para as ovelhas, e vai para a terra de Canaã e de repente inicia-se uma fome. Ou seja, é mais ou menos o que acontece com um crente novo convertido, que a impressão que muitas vezes que ele experimenta é que quando ele se converte parece que as dificuldades aumentam, os ataques do inimigo aumentam. Mas é assim mesmo. Como é que você vai experimentar a glória e o poder de Deus que não seja na prova? A prova é a maneira de você dar saltos espirituais e conhecer o sobrenatural de Deus. Muitos pastores ficavam assustados quando iam repartir tribulações, ataques que estavam sofrendo na igreja. Eu respondia, na mesma hora, depois de ouvir todo o lamento, eu dizia assim: meu irmão, dá glória a Deus por isso. Mas como eu vou dar glória a Deus? Está doendo. Dá glória a Deus, porque essas coisas fazem com que você ore mais, fazem com que você jejue mais, fazem com que você busque ajuda e experimente o poder que há na comunhão dos santos. Mas não para por aí. Não quero me estender muito. Capítulo 13. Primeiro, está atendendo um chamado. Junta toda a sua família, junta o seu gado, junta o seu sobrinho, parte para a terra, atendendo o chamado de Deus, e de repente enfrenta uma seca, uma fome. Em seguida, abrigado no Egito, se levanta um conflito entre os servos de Ló, seu sobrinho, e os seus servos. Ou seja, os vaqueiros que cuidavam do gado. E aquele que era o arrimo dele, ou seja, aquele jovem que, segundo a tradição dos povos semitas do Oriente Médio, os filhos iriam cuidar dos pais quando as cãs, quando as feridas, quando a enfermidade, quando a velhice chegasse. Ele não tinha filhos, carrega o sobrinho. O sobrinho era uma segurança para a sua velhice. E eis que um conflito se estabelece e o seu sobrinho se separa dele. Conflito familiar. Mas não para aí. Veja o capítulo 14. A fome, conflito familiar, e no 14, uma guerra mundial. 4 reis contra 5 reis, e o homem de Deus está ali no meio desse conflito mundial. É mais ou menos uma situação que a gente está vendo para todo lado. E Abraão persevera. Depois ele recebe a notícia que Ló havia sido feito cativo, porque fora morar em Sodoma, e todos nós conhecemos essa parte da história. E diante disso, qual é a situação? É mais ou menos como muitas vezes você já se encontrou, eu já me encontrei. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade.
Senhor, eu estou cumprindo a tua palavra. E como é que tudo isso está acontecendo comigo? Abraão é tomado de um processo, diríamos assim, de pressão espiritual e de desistência, mais ou menos como Elias. Estão lembrados que Elias, depois de ter enfrentado os profetas de Baal, Jezabel ameaça ele de morte, ele vai para o deserto. Lá no deserto ele diz: eu já fiz toda a obra do Senhor, agora me leva, Senhor, porque está difícil aqui, só tem incrédulo. Aí ele cai no sono, cansado, estafado, cai no sono. Quando ele abre o olho, tem um anjo perto dele, diz: já cheguei no céu. Ô, glória! Ainda assim, ele estava com fome, tinha comida, tinha água, tinha pão para ele comer. Ele diz: bom, cheguei no céu. Aí come, deita, dorme de novo. Quando ele acorda, está lá o anjo de novo. Só que dessa vez o anjo diz para ele: olha, levanta, anda, porque tem um longo caminho pela frente. Disse o seu irmão: tem um longo caminho pela frente. E Deus está nele. Ponha Deus no seu caminho, porque você vai ver o sobrenatural dele agir no meio do caminho. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão: meu irmão, minha irmã, está difícil. Houve uma prova. Busque a palavra. Quando a palavra vem cura junto com a palavra. Quando a palavra vem ânimo junto com a palavra. Quando a palavra vem, o nosso cérebro se amplia. Quando a palavra vem, os nossos olhos enxergam o que não estavam enxergando, porque é a palavra do Deus vivo. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é luz. O salmista diz: luz para os meus pés é a tua palavra. A palavra é sobrenatural. Você crê na palavra, você profere, você entrega a palavra e ela prospera naquilo para o qual o Senhor a designou. Veio a palavra a Abraão e começa dizendo: não temas. Deus não vai dizer para você não temas se seu coração não estiver tomado de temor. A nossa carne é frágil. Muitas situações realmente nos ameaçam e o temor faz parte, é uma questão da natureza, da sobrevivência nossa. Mas o Senhor está no meio disso. E a palavra vem para tirar o temor. Quando você estiver preocupado e atemorizado com alguma coisa, abra a sua Bíblia. Procure a palavra. Vou dar duas provas para você desse poder que há na palavra. O livro de Gênesis, logo no início, diz que o Espírito de Deus pairava sobre nada. Disse Deus: haja luz. O Senhor profere essa palavra. Quando você abre a Bíblia, quando você abre o seu entendimento, quando você abre o seu coração e busca a palavra, ela vem de encontro à sua necessidade. Quantos aqui já experimentaram, em meio à dúvida, em meio ao temor, abrir a Bíblia e ser consolado, fortalecido e desafiado? Levante a sua mão. Há poder na palavra. Torne-se amigo da palavra, torne-se íntimo da palavra, porque ela vai suscitar sonhos e visões sobrenaturais sobre a sua vida. Quando Marta e Maria viu chamado Jesus, porque Lázaro estava enfermo, e ele chegou, e elas disseram: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse para elas: teu irmão vai ressuscitar. E elas eram crentes. Jesus se hospedava ali em Betânia várias vezes. Jogaram para o futuro. Jesus disse: onde ele foi sepultado? E o levaram ali. Na mesma hora elas apresentaram a dificuldade. Já é de 3 dias, ou já é de 4 dias, já é de 5 dias. Ou seja, está tudo superado, está tudo consumado. Deixa eu dizer para você, a sua história, a palavra que proferem sobre você, seja amigos ou adversários, não é a última palavra.
Quem tem a última palavra é Jesus. Sempre. Jesus tem a última palavra. Tira a pedra. E diz a Bíblia que Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, de maneira sobrenatural, porque as pessoas eram sepultadas, enfaixadas em tiras e panos de linho. Lázaro todo enrolado. Aí não é enrolado nesse sentido assim vulgar nosso, não. Ressuscitado, sai do sepulcro. Sabe por quê? Porque o Rei dos Reis, o ressuscitado, o Senhor dos Exércitos, proferiu a sua palavra. Há poder, repita comigo, há poder na palavra do Senhor. Fortaleça a sua fé nisso. Quando o medo vem, meu irmão, Deus é o seu escudo. Foi isso que o Senhor disse para Abraão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, ou seja, prossiga, o teu galardão, a tua herança será sobremodo grande. Diga para o seu irmão, persevera na fé, que o teu galardão vai ser grande. Amém? Se você crê nisso, pode aplaudir o Senhor. Vai ser grande. Maior que tudo que você sonhou. Mas não desanime, não desista, persevere, porque coisas grandiosas Deus vai fazer contigo. Quando o medo vem, declare: Deus é a minha recompensa. Quando o medo vem, Deus é milagre, Deus é amor e Deus é a nossa esperança. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, há futuro para os que creem no Senhor, Criador do céu e da terra. Mas havia um problema, como certamente você já enfrentou vários e já obteve vitórias, algumas você está lutando ainda. Havia um problema. Havia a palavra do Senhor, havia a promessa do Senhor, havia o encorajamento do Senhor: não temas. Mas o problema estava ali. E qual era o problema? Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é um servo Damasceno Eliezer. E continuou lamentando. O lugar de você choramingar não é se queixando da igreja, nem do irmão que não te cumprimentou, nem do pastor que não foi te visitar. O lugar de choramingar é no altar do Senhor. Abraão seguiu dizendo para o Senhor: fala com Deus, tu tem um Pai celeste. Abraão continuou se lamentando: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha só, mesmo com a promessa, mesmo com as evidências que Deus já dera a ele, tirando-o no meio de uma fome, trazendo reconciliação em meio de um conflito de família, fazendo-o sobreviver no meio de uma guerra mundial, ali está o servo de Deus, me dizendo: já estou conformado, não tenho filho, mas tenho Damasceno que me ajuda, um moço de confiança, eu que criei, esse vai ser o meu filho. Mas logo respondeu o Senhor, me acompanhe, verso 4. Não vai ser esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E aí vem uma cena muito provocativa. Diante da força desestimuladora da realidade, ele já idoso, a esposa estéril. A realidade era uma em que, quando você lê o versículo seguinte, você percebe, verso 5, olha aí: então conduziu para fora. Para fora da onde? O que acontece quando a gente está enfrentando uma luta que não está vendo resposta? A gente vai para um lugar de recolhimento, vai para a cama, se esconde naquele sofá cômodo. Abraão não tinha cama nos termos que nós temos, não tinha um sofá como nós temos, ele tinha tenda.
E a tenda tinha 3 dimensões. A primeira, a mais social, onde recebiam os amigos e as visitas. A segunda, um lugar mais íntimo da família. E o último lugar da tenda era o recôndito, o quarto do patriarca. Lá estava Abraão. Numa zona de conforto, onde ele estava se sentindo seguro no meio do medo. E a Bíblia diz, então o Senhor o conduziu para fora. Você não vai herdar promessas sem sair da sua zona de conforto. Andar com Deus é saltar muralhas. Andar com Deus é enfrentar os desafios, sabendo se o Senhor é por nós, como foi lido aqui em Romanos, quem será contra nós? O Senhor dos exércitos é o teu Deus. O Senhor dos exércitos, aquele que cavalga as nuvens, aquele que criou o mar e a terra, o Todo-Poderoso é o teu Deus. E disse, olha para os céus. Ah, meus irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 18, capítulo 4, verso 18, melhor dizendo, nos ensina a lidar com as circunstâncias atemorizadoras, com as circunstâncias desestimuladoras. Ele diz, abra sua Bíblia, 2 Coríntios 4, 18, e não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, transitórias, mas as que não se veem são eternas. Então nós vivemos na terra, não precisamos tirar o pé do chão, mas nós temos a mente e o coração voltado para o eterno, para o sobrenatural, naquilo que cremos, que não vemos, porque é ato de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção em fatos, bem alto, que não se veem. Isso é fé. Eu não preciso ter fé de que tem um copo d'água aqui, mas eu posso e preciso ter fé de que Deus está comigo, de que eu estou andando com o Todo-Poderoso e que não há nem carne, nem morte, nem vida, nem sangue, nem potestade, nem coisas do porvir podem me separar do amor de Deus que está em Cristo. Essa é a minha convicção, essa é a minha fé, essa é a minha força, essa é a minha energia. E aí eu salto muralhas, por maiores que elas sejam. Mas tem mais uma coisa. No mesmo texto de Coríntios, capítulo 3, no mesmo 2 Coríntios 3, abra sua Bíblia em Coríntios 3, comigo. O mesmo verso 18. Eu queria que você repetisse comigo. E depois, marca na sua Bíblia, 1 Coríntios, melhor dizendo, desculpa, eu falei 1 Coríntios, mas é 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, 18 e 2 Coríntios 3, 18. Marque na sua Bíblia. Toda vez que você estiver enfrentando uma situação difícil, leia esse verso. Se revigore, porque são coisas espirituais que se comungam, que se associam a coisas espirituais. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É a barreira, a muralha, o desafio, Deus permite para que você seja transformado. Você vai se transformando em cidadão dos céus. Você vai sendo amadurecido pela graça, pelo poder de Deus. E você vai herdar as promessas de Deus. Diz o texto aqui. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus. Conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Hoje são incontáveis a descendência de Abraão. Mas Abraão, diz o texto, e o texto está verso 6, ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. E me acompanhe, e eu termino, capítulo 4 de Romanos, quando Paulo usa a experiência de Abraão para deixar sinais da promessa, passos da caminhada
de Abraão que te inspiram, que me inspiram a continuar caminhando no discipulado para podermos herdar as coisas sobrenaturais de Deus. Capítulo 4 de Romanos, verso 17 em diante. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança. Repita comigo, Abraão, esperando contra a esperança. Sabe o que significa isso? Não há nenhum sinal de que algo vai acontecer. Não há nenhuma perspectiva humana de que isso vai acontecer. Esperando contra a esperança para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Qual foi a atitude? Marque na sua Bíblia. Atitude de Abraão, atitude de crente. Verso 19. Sem enfraquecer na fé. Embora tivesse em conta o seu próprio corpo, verso 19, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, sem enfraquecer na fé. Não duvidou, verso 20, repita comigo, não duvidou por incredulidade. A Bíblia tem uma história no Novo Testamento, no primeiro capítulo de Lucas, sobre a sanção de alguém que duvidou da promessa de Deus. Quem foi? Zacarias. Foi anunciado que ele ia ser pai. E ele estava na mesma condição que Abraão. Só que ele não tinha motivo para isso, porque ele era filho de Abraão. Ele era herdeiro dessa fé. Ele duvidou, ficou mudo, até o menino nascer. Não duvidou por incredulidade. Verso 20. Da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Terceira atitude, verso 21. Estando plenamente convicto. Convicto de quê? De que era poderoso. Diga o Senhor. Diga comigo, o Senhor é poderoso para cumprir o que prometeu. Eu e você falhamos em muitas promessas que fazemos. Mas o teu Deus não falha em nenhuma promessa. Por isso, porque confiou, não duvidou da promessa. Pela fé se fortaleceu, crendo que o Senhor era poderoso para cumprir o que prometera. Algum muro, alguma coisa que está intimidando você, alguma circunstância que está ameaçando você, vai cair por terra nessa noite. Deixa seu lugar, chegue aqui à frente. Pastor Guto, Pastor Hélio e eu vamos orar por você. E Deus vai ministrar poder sobre a sua vida. Não por causa de nós, que somos miseráveis pecadores redimidos, mas porque o poder de Deus está neste lugar. A graça de Deus está habitando aqui. E está transbordando sobre nós. E vai ser ministrada sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O sinal de Deus. Convido os irmãos da intercessão para se unir a nós, orando. E vocês vão se postando, deixando um espaço para que a gente possa andar no meio de vocês e poder orar por você. Em nome de Jesus. Os irmãos da intercessão que estão conosco também vão estar orando junto comigo, junto com o pastor Guto, junto com o pastor Hélio.